Olá, irmãs, a paz, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais um dia que Ele tem nos concedido. Agradecer às irmãs por esse convite, né? Não sou pregadora, mas a gente pode compartilhar algo de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração. Para não ficar muito extenso, eu gostaria de ler aqui em Êxodo, capítulo 1, que o título nos diz Nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2, na verdade, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo o menino, largou-o na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela um cesto de carriçal, enviou uma criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dela, disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que vá e chame hebreias para que te sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual passou a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Né? Como o título que a Adriana nos passou eram Mulheres da Bíblia, e eu fiquei pensando durante alguns dias sobre qual mulher falar. Nos veio várias na mente, né? Como Ana, como a mulher do poço, lá no poço com Jesus, e tantas outras mais conhecidas. Mas já há alguns dias, Joquebede tem me chamado a atenção. Joquebede não é um nome tão citado na Bíblia, né? Talvez seja este o único momento em que ela é citada, mas Joquebede, ela foi uma mulher hebreia que estava grávida em meio a um caos. Joquebede, ela estava à espera de um bebê no momento em que Faraó mandou que todos os filhos homens que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. Você imagina o desespero de uma mãe passar 9 meses com uma criança na barriga, tendo todo aquele contato, né? Que gestação é uma coisa divina, é uma coisa maravilhosa. E de repente você imaginar que você vai ter seu filho e ele vai ser jogado no rio. Então acho que não tem mente sã que possa imaginar isso. Mas ao nascer o menino, a Bíblia nos fala que Joquebede, por ver formoso, lógico que para nós mães todos os nossos filhos são lindos e maravilhosos, mas Joquebede resolveu ficar um tempo com aquela criança. E imagino eu os dias terríveis que Joquebede não passou diante de cuidar de uma criança recém-nascida. Sabemos que uma criança recém-nascida, além de chorar muito, é um choro constante, um choro alto, às vezes muito demorado, até conseguir a mãe ali se ajustar com a criança, entender o que a criança quer. Então, imagino os momentos de angústia que Joquebede passou, diante daquela situação, diante daqueles conflitos internos que ela passava. O medo de que algum egípcio passando ouvisse o choro do seu filho e viesse e levasse, o medo de que algum vizinho por maldade a entregasse. Imagino eu que Joquebede não dormia direito, Joquebede não comia direito. Mas nesse momento nós podemos ver um ato de muita coragem, de muita fé de Joquebede ali em guardar aquela criança. A Bíblia fala que ela guardou por 3 meses, chegando aos 3 meses, talvez já não podendo mais conter o choro, já não podendo escondê-lo mais, ela tem uma atitude inusitada, uma coragem que talvez nós não tivéssemos. Hoje em dia
Os recém-nascidos são cada dia mais paparicados, né? Hoje em dia a gente tem todo um cuidado até excessivo com o recém-nascido. Tem pessoas que passam um mês sem receber visitas e lava a mão e passa álcool e cuidados que a gente tem com o recém-nascido pela fragilidade que um recém-nascido tem. Mas Joquebede, nesse momento, diante do desespero dela, ela tem um ato de coragem, de fé, de colocar naquele cestinho uma criança de 3 meses. A gente pode imaginar uma criança de 3 meses dentro de um cestinho, dentro de um rio como o Rio Nilo, que era um rio perigoso, um rio, ali poderia ter um jacaré, ali poderia ter algum outro bicho, né, um peixe carnívoro. Eu não entendo muito de mundo submarino, assim, mas a gente pode imaginar que qualquer outra coisa poderia ter naquele rio, fora o perigo de até ela levá-lo ao rio, encontrar um soldado egípcio que o tomasse e simplesmente o lançasse no rio, fora o medo, tantos outros medos da criança se virar dentro daquele cestinho e simplesmente morrer afogada. Então foi um ato de muita fé, de muita coragem de Joquebede. Joquebede colocou aquela criança no rio e a Bíblia não nos fala que ela ficou observando, ela fala que a irmã do menino ficou observando ele descendo o cestinho e ela à margem do rio. E a Bíblia nos dá a entender que Joquebede colocou o menino no rio e voltou para casa. A gente pode entender, nossa, quanta frieza, né? Colocar a criança no rio e voltar para casa. Mas o que me vem à mente nesse momento é que Joquebede, ela não tinha certeza, ela não sabia o que aconteceria com seu filho. Ela não tinha noção do que poderia acontecer com seu filho. Ela simplesmente o colocou ali e voltou para casa. Voltou para casa na segurança de que algo bom aconteceria ao seu filho. Com certeza, Joquebede tinha no seu coração essa certeza, essa fé de que algo bom aconteceria. O que aconteceria, ela não sabia. Ela não tinha essa certeza. Ela não poderia prever o que aconteceria com seu filho, mas ela sabia que algo aconteceria. Ela sabia que em algum momento Deus iria fazer algo a favor do seu filho. E naquele momento, Joquebede deixa aquela criança no rio e volta para casa. Joquebede, então, a sua filha ali observando o cestinho descendo no rio, quando de repente a filha de ninguém mais, ninguém menos que Faraó chega no rio para se banhar. Talvez fosse um momento de grande desespero, né? Mas justo a filha de Faraó, gente, tanta gente podia aparecer naquele rio, mas justo a filha de Faraó, que era o cara que queria matar as crianças. E naquele momento, ouvindo chorar, ela pede para que uma criada entre e tire aquele cestinho, como a gente acabou de ler, e ela tirando aquele cestinho viu aquela criança. E quem não se compadece, a pessoa precisa ter um coração muito ruim, um coração muito duro diante de uma criança de 3 meses. E ao ouvir aquela criança chorar, ela se compadeceu. Automaticamente Miriam saiu do nada e pergunta para ela: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que te sirva de ama? Olha a ousadia de Miriam. Miriam estava falando com a filha do rei. Miriam era uma escrava e ali saiu do nada e já oferece tão prontamente: quer que eu vá chamar ali, ó, uma criada do nada para que te sirva de ama? E o mais interessante é que a filha de Faraó fala: vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o e pagar-te-ei um salário. A mulher tomou o menino e o criou. E o mais interessante também aqui é que Joquebede era um escravo. Escravo não ganha salário. Escravo trabalha simplesmente pela moradia, male pela comida, mas Joquebede ali estaria recebendo um salário para cuidar do seu próprio filho. A partir do momento que aquele cestinho é tirado da água, nós podemos ver ali o início da providência de Deus. Deus ali estava dando livramento à vida daquele menino. Deus ali estava livrando a sua vida. Deus agora estava provendo na vida delas não só o livramento da vida, como permitir a sua mãe. Quem amamentou seu filho sabe que momento único para uma mãe é amamentar o filho. A conexão que há entre uma mãe e uma criança na hora da amamentação é única, é uma coisa incondicional, que só quem vive sabe. Então, Deus deu o livramento, Deus permitiu a Joquebede passar aquele tempo com o seu filho. Deus permitiu a Joquebede que
tivesse essa oportunidade de amamentar, criar, zelar o seu filho. No momento que a criança é tão frágil, no momento que a criança precisa tanto da mãe, Deus permitiu que Joquebede cuidasse do seu filho. E aqui a Bíblia nos relata que quando ele estava grande, ela devolveu a filha de Faraó, que o chamou Moisés, porque tirado foi das águas. Uma coisa que me chama a atenção de Joquebede diante de tanta fé, de atos de fé, em todos os momentos nós podemos ver um ato de fé e de coragem de Joquebede, de ousadia de Joquebede, de Miriam. Mas uma coisa interessante é que Joquebede naquela época, nem os 10 mandamentos ainda haviam sido escritos, seriam escritos futuramente. Mas Joquebede, ela conhecia o Deus que ela servia, o Deus que eles tinham como Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E elas sabiam o Deus que elas serviam. Ela sabia que era o Deus que tinha provido o alimento para eles quando houve fome, e Deus proveu o imperador, o governador José. Então tudo aquilo já havia sido muito gravado na cabeça deles. Ela sabia o Deus que ela servia. Joquebede, ela conhecia o Deus que ela servia. Ela não teve atitudes aleatórias. Vou guardar esse menino porque eu quero. Não, ela tinha no seu coração a certeza, a segurança de que algo aconteceria. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela tinha intimidade, que é o tema, né, que as irmãs estão usando. Ela tinha essa intimidade com Deus, a ponto de ter essa coragem de colocar o seu filho, de guardar o seu filho por 3 meses. Ela colocou em risco a vida, não só a vida da criança, como a dela, do seu esposo. Eles poderiam ter sido sacrificados também por desobediência ao imperador, ao rei, mas ela creu. Ela sabia que Deus faria algo quando ela colocou aquela criança no rio. Ela não colocou aquela criança no rio aleatoriamente. Ela colocou aquela criança no rio porque ela cria que Deus ia fazer algo que ela não sabia o que era. Mas Deus não só livrou a vida de Moisés, Deus livrou a vida de Moisés. Deus proveu um sustento para Joquebede. Deus proveu a Joquebede a oportunidade de passar com seus filhos os melhores momentos de uma mãe e de um bebê. E mesmo quando Joquebede devolve a criança, a filha de Faraó, ela tinha a certeza e a segurança de que seu filho estaria bem. Ela tinha a certeza e a segurança de que seu filho estaria seguro. E é como diz aquela ilustração, né? Eu não vou falar agora para não tomar muito tempo, mas de um menininho que viajava sozinho. E tendo uma turbulência no avião, alguém pergunta para ele: você não está com medo? Ele fala: não, eu não estou com medo porque meu pai é o piloto. Quando nós sabemos em quem nós temos crido, nós descansamos. E Joquebede pôde ver anos depois seu filho, seu grande libertador de Israel. Pôde ver através da vida do seu filho o seu povo ser liberto da escravidão. Então o ato de coragem de Joquebede deu a libertação do seu povo. O ato de coragem e fé de Joquebede, de conhecer o Deus que ela servia, libertou o povo de Israel 80 anos depois. Ali, através da vida daquela criança, foi protagonizado os milagres mais lindos que a Bíblia relata, como a abertura do Mar Vermelho, o maná e tantos outros, através da coragem daquela mulher. Tudo começou com um ato de fé e coragem de Joquebede, de intimidade com o Deus que ela tinha, de confiar e saber que o Deus que ela servia iria fazer algo muito além do que ela podia imaginar. Deus foi muito além, porque esse é o Deus que nós servimos. E hoje nas nossas vidas não é diferente. Como nós podemos estar aqui e não falar de tudo isso que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a pior crise que a humanidade já viveu. Nós estamos vivendo uma crise onde um vírus, um micro-organismo invisível parou o mundo, parou a economia do mundo, parou as pessoas, fechou-se as portas, parou-se campeonatos, parou-se novelas, parou filmes, parou tudo. O mundo parou diante de um vírus. O mundo parou diante de algo inusitado. De um momento nós estávamos trabalhando, 3 dias depois, não pode mais vir trabalhar, não vem, fica em casa, fecha as portas, passa álcool na parede, passa álcool em tudo quanto é lugar. O pânico tomou conta das pessoas, porque nós não podemos dizer que nós não temos medo, porque nós somos humanos. E nós temos medo, mas não é simplesmente uma crise econômica, não é simplesmente uma crise de saúde pública, mas é uma crise também de saúde mental, onde muitas pessoas estão
sofrendo de ansiedade, onde muitas pessoas estão sofrendo de depressão, muitas pessoas têm entrado em crise de pânico. Então nós podemos ver que nós estamos vivendo uma insegurança de sairmos nas ruas e sermos presos, uma crise econômica, uma crise política, uma crise onde você já não sabe mais em quem você deve obedecer, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito, onde nem eles mesmos se entendem. E nós estamos no meio desse caos e nós não sabemos se nós vamos ter os nossos empregos de volta, nós não sabemos se nós vamos ser infectados por esse vírus, nós não sabemos se vamos ter alguém próximo de nós infectados por esse vírus, nós não sabemos se vamos perder, nós não sabemos de nada. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, né? No geral, nós estamos vivendo esse cenário. Mas quando nós, como cristãos, nos colocamos diante de Deus, assim como Joquebede, que não sabia o que viria, mas creu no Deus que ela servia, creu que Deus faria algo. Deus não está, irmãs, Deus não está inerte a tudo que está acontecendo. Deus tem o controle de tudo que está acontecendo. Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem o controle dessa situação. Nós sabemos que basta uma palavra de Deus e tudo isso cessará. Mas nós também sabemos que existe um propósito de Deus em todas as coisas. Deus não faz nada que não exista um propósito maior. Muitas vezes é tempo de nós nos dedicarmos mais a Deus, de nós nos voltarmos mais para Deus, de nós nos dedicarmos ao Senhor. Quantas vezes tivemos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor e preferimos ir para um shopping, preferimos ir passear com a família. Não que isso seja pecado, não é. Claro que não é. A questão é, mas estou falando no geral, quantas vezes nós deixamos, né, de estar na casa do Senhor, porque nós tínhamos tudo isso. E quantas vezes nós ouvíamos que poderiam chegar tempos que nós não teríamos a liberdade de ir para a casa do Senhor. E nós talvez imaginássemos que seriam dias que nós não viveríamos, porque seria dia de tribulação e a igreja não estaria. Depende muito das teorias que as pessoas falam. Mas nós nunca imaginávamos que nós iríamos ser privados de estar na casa do Senhor. E por mais que exista essa tecnologia, por mais que nós conseguimos assistir lives a todo momento, de vários pastores, de vários irmãos, por mais que a tecnologia hoje nos dê essa liberdade de estar falando com as irmãs, mas nós sentimos a falta da comunhão com Deus, com os irmãos na igreja, do abraço, do calor dos irmãos, do louvor. Nós sentimos falta disso. Claro que nós podemos fazer na nossa casa, claro que a igreja somos nós, e que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, mas nós sentimos falta disso. E talvez Deus esteja nos permitindo passar por tudo isso, para que nós venhamos reconhecer que precisamos nos achegar mais a Ele, que é tempo de nós nos voltarmos mais para Ele, que hoje em dia existe muito, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, mas que nós venhamos mostrar, que o mundo possa ver agora, a entender qual é a força da igreja, que nós não somos crentinhos, que nós não somos uma geração gospel, mas que nós somos um povo que busca Deus, um povo que serve um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder, todo o controle nas suas mãos, e que nós venhamos nos achegarmos mais ao Senhor. É tempo de nós termos intimidade com Deus. Intimidade com Deus nós temos, para termos intimidade com a pessoa, às vezes a gente precisa estar estarmos escondidos, estarmos num lugar discreto, e talvez seja esse o momento que Deus quer de nós, de intimidade. Esse tema foi muito oportuno, talvez esse seja o tempo de nós estarmos mais achegados a Deus. Quantos de nós estamos zerando a Netflix, estamos assistindo todas as séries, todos os filmes possíveis, quando Deus espera não só das irmãs, como a começar em mim, uma comunhão maior, um derramar, um conhecê-lo mais de perto. Deus tem algo extraordinário a fazer nas nossas vidas, mas é tempo de nós nos achegarmos a Ele. É tempo de nós nos voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós fazermos, como Jesus falou, entrar no nosso quarto, fecharmos a porta e nos derramarmos diante do Senhor. Não sabemos o que Deus fará, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que nós venhamos crer que nada está alheio a Deus. Deus continua no controle. Deus continua no leme do seu barco. E que as irmãs possam ter essa segurança de que nada está fora do controle de Deus.
coronavírus está no controle de Deus. O Brasil está no controle de Deus. O mundo está no controle de Deus. Mas às vezes Deus só espera de mim e de você que nós nos voltemos para Ele, que nós nos acheguemos a Ele, nós tenhamos mais intimidade com Ele, porque isso é o que Deus espera de nós. Que a Igreja de Cristo possa mostrar nesses dias que Deus é esse que ela serve, que Deus é esse que os crentes servem, que paz é essa que esse povo tem, que paz é essa que esse povo tem, que o mundo está desabando, eles estão cantando. O mundo não entende, irmãs, o mundo não entende que muitas vezes está tudo desabando e nós estamos cantando. A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não entende. Que nós possamos mostrar agora como igreja, sejamos prudentes, né? Vamos nos resguardar o possível que nós precisamos, vamos ser cautelosos, mas vamos crer que tudo está no controle de Deus. E não cair uma folha da árvore, se não for permissão de Deus. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, espero que tenha passado, que as irmãs possam ter entendido minha linha de raciocínio. Espero que eu possa estar abençoando as irmãs com esta palavra. Que Deus a abençoe.